Fala pessoal, tudo bem? Passando rapidinho para falar sobre um assunto relevante. Ontem o STF julgou o conceito do mínimo existencial. O mínimo existencial é aquilo que o indivíduo precisa para sobreviver. A gente está falando de alimentação, transporte, despesas médicas, enfim. E a lei de superendividamento tinha feito uma tentativa de estabelecer um valor único para esse mínimo existencial. Estabeleceu primeiramente com R$ 300 e depois, por um decreto presidencial, aumentou-se para R$ 600. Só que foi levado ao STF justamente se esse critério de definição de valor fixo ele era o melhor, já que a gente tem as peculiaridades da vida de uma para outra pessoa, né? As individualidades. A gente tem pessoas que têm uma família inteira dependendo de um salário só, a gente tem situações em que as pessoas contam com a necessidade de fazer investimento com despesas médicas, outras com custo de vida mais alto. Então, se esse critério de fixação de um valor único, ele era o mais adequado. Isso foi levado ao STF, e o STF decidiu ontem que, na verdade, a análise ela deve ser caso a caso, deve ser feita individualmente. Então, para se chegar ao mínimo existencial daquela pessoa, a avaliação deve ser de acordo com a vida daquela pessoa, né? O que isso traz de repercussão jurídica? Porque a gente tem casos de bloqueios judiciais, de descontos, principalmente de consignados, e principalmente o empréstimo consignado, ele tomou um vulto, um lugar na vida das pessoas, que acabou fazendo com que muita gente fique sem um recurso mínimo para se manter, né? Tenha descontado todos esses valores e não sobra nada para a pessoa, né? Então, essa análise ela passa a ser feita a partir desse julgamento de forma individualizada. E tudo isso será levado em conta na hora que o juiz vai se debruçar sobre o caso, né? E estabelecer um desbloqueio de valor por uma penhora excessiva, ou então até mesmo a revisão de contratos que consumam demais o recurso que aquela pessoa precisa para sobreviver. Daí a importância disso, tá, pessoal? Então essa é uma decisão muito importante que a gente tem que ficar de olho. E eu queria saber de você. Você acha que, de fato, a análise do mínimo existencial ela deve levar em consideração critérios, a análise específica da vida de cada pessoa, ou que deve ser estabelecido um valor fixo, mínimo, para esse fim? Diz aí pra gente.